Sejam bem-vindos. Temos o prazer de dar início ao segundo dia do Arquifuturo Minas Gerais. É uma honra apresentar este evento aqui na Escola Guinhar, um prédio altamente significativo para todos que acompanham o movimento da arquitetura e das artes brasileiras. O Arquifuturo teve início em 2011 em São Paulo, com o objetivo de instalar um amplo fórum de debates sobre os vários papéis desempenhados pela arquitetura hoje, reunindo profissionais de dentro e de fora do Brasil para que pudessem trocar ideias e experiências. Queríamos falar sobre a arquitetura não apenas como expressão artística, mas também como um fator de transformação social. Por isso é que, além de grandes arquitetos, o Arquifuturo costuma trazer urbanistas, críticos, economistas e empreendedores. Nesta nossa primeira edição em Minas Gerais, convidamos representantes dessas áreas para discutir diferentes assuntos reunidos sobre o tema geral, a construção da paisagem. Vamos acompanhar palestras e conversas que vão falar sobre a arquitetura nos espaços urbanos e o impacto da ação humana na paisagem. Como descobrir novas vocações para as cidades que vivem de mineração? Que novos usos podem ser encontrados para as terras degradadas, pela indústria ou pela atividade mineradora? Mais que oferecer respostas, pretendemos apontar possibilidades e caminhos para essas e outras questões. Queremos agradecer aos patrocinadores que tornaram este evento possível. São eles: CBMM, Codemig, Governo de Minas Gerais, Vale, Alcoa e Unier. Agradecemos ainda ao apoio institucional da DECA, a parceria das revistas Veja Belo Horizonte e L'Architecture aujourd'hui, e das emissoras Globo Minas e Rede Minas, além do apoio da AMID, do Instituto de Arquitetos do Brasil de Minas Gerais, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, o CAUMG, e da Memoráblia AD Vintage. Este evento é uma realização da Bem Mais Branded Content, Ministério da Cultura e do Governo Federal. Pedimos que vocês não se esqueçam de colocar na urna que se encontra na entrada nome, e-mail e telefone para que possamos mandar o certificado digital de participação no Arquifuturo Minas Gerais 2012. E pedimos também, por favor, que deixem os celulares desligados ou no modo vibratório e sejam pontuais na volta dos intervalos. Bom, o tema hoje que nós vamos falar aqui é Novas Geografias. E para abri-lo, vamos convidar o arquiteto Marco Casamonte, que vai falar sobre projetos de preservação e recuperação de meio ambiente. Casamonte é sócio fundador do premiado Estudo Arqueia, sediado em Florência e reconhecido internacionalmente por suas pesquisas em arquitetura sustentável. Entre seus projetos, além da Vinícola Antinori em Florença, estão a Biblioteca Municipal de Nembro, em Bérgamo, e o Pavilhão da Itália, na Rio Mais 20. Com vocês, Marco Casamonte. Bom dia a todos. A primeira questão que eu não conheço a vossa língua, mas vou tentar de falar em português. Esta será uma experiência terrível, mas uma experiência importante para mim, porque é uma ideia de arquitetura anche, uma ideia de respeito da identidade da pessoa, uma ideia de respeito da identidade cultural. Agora, o meu português e o brasileiro é terrível, eu sou, mas vou tentar, me desculpa por isso. A segunda questão é agradecer aos participantes e agradecer a fantástica organização de Arquifuturo, é isso? Que em particular Marisa e sua fantástica equipe, e todos os amigos, é fantástico, realmente. Eu sou muito feliz de estar aqui para falar de arquitetura, mas agora vou a pensar que é melhor fazer três minutos só antes de silêncio.
Ora, questo è un progetto di una livraria municipal tan pequena, ma è un progetto per il nostro scrittorio molto importante, perché va a dare l'idea che si può costruire un'architettura che tiene un carattere, che tiene una relazione giunta con l'identità del pregio, che è una livraria, che sta rivestita di libros, a casa dei libros, di terracotta, e anche che l'idea di un'architettura contemporanea, un'architettura sostentabile, non è un'architettura che non ha una riflessione, una qualità, è un'idea di un progetto che non è tecnologico. L'idea di sostenibilità non è un problema di tecnologia, è un problema di pensiero del progetto. Questo è una riforma di una scuola all'incomincio del secolo XX. Questa parte del pregio stava una scuola antica. La municipalità va a chiedere, a perguntare di fare un'addizione per trasformare la livraria. L'idea sta come si può relazionare un'architettura antica con un'architettura di oggi contemporanea. L'idea nostra è di fare a connessare subterraneamente e concepire l'architettura di oggi come un'architettura di oggi, ma al mesmo tempo rispettare totalmente la struttura architettonica, la struttura costruttiva dell'architettura antica. Questa idea di rispetto è un'idea tan importante per il nostro lavoro, perché il rispetto è un'idea fissa, rispetto dell'ambiente, rispetto della naturaleza, rispetto dell'identità culturale, rispetto della persona. Questa è il rispetto è un'idea di responsabilità etica del lavoro dell'architetto. Questo pregio e ora è un pregio intero, è una livraria, no? Che ha una parte nuova, ben distinta da una parte antica, ma non tiene conflitto queste due parti. Questo rivestimento del libro di terracotta è un rivestimento che tiene una necessità di carattere, sta a casa dei libri, ma una necessità di andare a proteggere il vidro, la struttura del vidro dal sole. È un brisolele, semplicemente. Ma questo brisolele è un brisolele che va a parlare dell'identità di questo spazio, del ruolo, si fa il ruolo di questo spazio. E io penso che questo è un progetto piccolo, ma ha avuto un grande successo nel mondo, stava esposto a una Biennale di Architettura di Venezia, una Biennale di Architettura di San Paolo. A nostra pergunta è perché un progetto tan piccolo, no? Con a dimensione tan piccola, tiene un interesse tan grande. Io non sapevo quando noi facevamo questo progetto. La risposta è che tiene una idea di una tecnologia di basso livello, è un progetto high-tech, è un progetto semplice, di un materiale povero, di un costo barato. Questo è un progetto per la municipalità, è un progetto per persone, e la miglior cosa di questo progetto è che tutto cittadino di questa piccola città che sta prossimo di Milano, e Bergamo, prossimo di Milano, va in questo lugar per fare una lettura dei libri, per incontrare amigos, è come un nuovo centro della città. È una città molto piccola che tiene 2.000 abitanti, ora non è un gran progetto, ma è un progetto che tiene per il nostro lavoro un grande significato. E significa anche che vamos a lavorare tutti i giorni con l'opportunità che temos da risorsa naturale. Questo è un progetto che lavora con la luce, ma è anche un progetto che lavora con le ombras, perché questo libro di terracotta va a creare ombras sul vidro e a proteggere la struttura dell'edificio che non ha tanta necessità di aria condizionata, che non ha necessità di energia. La mesma idea di ombra, la mesma idea di proteggere il pregio, sta in questo progetto che costruimos in Shanghai.
E um projeto muito simples, um retângulo, que construímos para o Ministério do Meio Ambiente italiano, junto com a Universidade de Xangai, Jiao Tong University em Xangai. E a ideia é, prendemos um prédio totalmente normal, barato, um galpão, e vamos revestir isso, que é um projeto terrível, com uma cerâmica. Esta cerâmica vai criar umas ombras. Uma cerâmica que produzimos na Itália, que importamos na China, e que vai significar sol, vento, área, material natural. Isto vai criar umas ombras. Este prédio não tem área condicionada. Isto é um Green Energy Laboratory of Jiao Tong University, um laboratório de pesquisa de material natural, de arquitetura que não tem tanta necessidade de energia. Esta é uma simples coberta de um prédio que vai construir uma ideia de transparência, uma ideia de proteção e anche uma ideia de respeito da identidade cultural, porque a cerâmica é um material que tem uma grande tradizione na China, grandissima. Ora, a ideia nostra è come se va a juntar a identità culturale di un architetto italiano con a identità culturale di un paese come la Cina, con la tradizione costruttiva di un paese come la Cina. Questo si può fare, è la nostra missione, la nostra idea. E questa immagine vai spiegare molto chiaramente che è un progetto semplice, che è un progetto che lavora con luce e con ombra, a luce va nell'interior del prédio, e così questo prédio non tiene necessità di un grande consumo di energia elettrica, perché tiene luce e tiene una grande protezione dal sole. Questo non è un progetto, sì, è sicuro che è un progetto che tiene un certificato LEED, come si fa oggi, ma non è importante isso. Non è importante un certificato, è importante che tiene un pensiero che si può trabalhar nell'architettura con elementi naturali, come la luce, ombra, vento, acqua. E tutti questi elementi sono tão importanti nella pesquisa di architettura contemporanea, stanno junto con il progetto, che io penso che non tem necessità di parlare di architettura sostentabile, tem necessità di parlare di architettura. La sostenibilità sta totalmente connessa con l'architettura di qualità.
que mostramos este projeto? Porque é um projeto industrial, é uma fábrica de balas na Itália. Penso que é importante qua em Minas, que tem muitas fábricas, muita área de trabalho, área industrial, área extrativa. Pensar que a arquitetura não é um privilégio da arquitetura pública, não é só um privilégio da arquitetura do museu, da arquitetura cultural, mas anche uma oportunidade de arquitetura industrial, produtiva. Esta é uma fábrica que vai produzir balas em todo o mundo. Conhece Mentos. Esta é a fábrica de Mentos na Itália. A ideia é simples. Vamos utilizar uma ideia muito simples, porque a fachada está totalmente recoberta de balas de vidro, mas não é isso o significado deste projeto. A ideia é de construir um lugar industrial que não é um distúrbio, não sei se se fala, um distúrbio para a cidade. Esta fábrica está totalmente incluída no tessuto urbano desta cidade que está próxima de Milano. A richiesta do cliente é: não vogliamo destruir a fábrica e mudar o lugar em um outro lugar industrial. Vogliamo pensar que o cidadino tem um orgulho, se fala um orgulho de viver próximo desta fábrica. Agora a ideia é considerar que esta não é só um lugar industrial, mas um lugar que tem um relacionamento com o elemento natural, com as ombras, com a luz, com o dia, com a noite. E que este prédio não é um prédio fixo, como um galpão industrial, que tem a mesma ideia de um box de concreto, que não tem relacionamento com o tempo, com eventos. Este é um prédio que vai mudar. Se tenho uma jornada, um dia de sole, esta tem uma luz fantástica. Se tem um dia que não tem sole, anche o prédio tem um sentimento diverso, diferente. Agora, isto é importante. Tem um conceito de respeito anche, um respeito do trabalho. Porque o trabalhador que está aqui tem uma nova energia de trabalho em toda a sua atividade. Isto está tão importante para a nossa atividade. A luz no interior é maravilhosa. Não tem a luz artificial, tem a luz natural, que vem da coberta, e così o trabalho é più confortável. E all'interior tem um jardim, que é um jardim de árvore que se vai extrair a matéria para incluir nas balas. Agora, esta é uma demonstração que a indústrias vai a retirar a riqueza da terra, da natureza, toda a indústria de madeira, indústria de roca, de vidro, todas as indústrias, vai retirar a sua energia da elemento natural. Agora, vai demonstrar que entre artifício e natureza não tem conflito, não tem, mas tem uma relação muito forte que a arquitetura pode interpretar. Deve se fala, deve interpretar. Tem uma necessidade de interpretar. E così esta é uma fábrica que hoje não é uma fábrica, é como uma catedral desta cidade industrial, aí não sei. Isto é importante. É importante construir, come fala no nostro titolazione da palestra, Sustainable Landmarks. Building prédio que tem um caráter, que tem uma identidade, que tem um relacionamento com a città, que tem um relacionamento com a pessoa, e que como a pessoa, como a árvore, como a natureza, tem um caráter que está alegre, que está feliz, que está triste, que vai mudar no tempo. Isto é a parte importante da arquitetura. É uma arquitetura que fala. É uma arquitetura de indústria anche, può falar com o trabalhador, com os cidadãos. Este é um outro projeto que nós estamos construindo na China. E um projeto incrível. Incrível, porque o cliente da China olhou o projeto da fábrica de balas
chamou il nostro scrittorio, e voglio uno uguale, totalmente uguale, com balas de vidro. E noi falamos, perché uguale? Cosa vai a produzir? Qual é a tua ideia? Qual é a tua identidade? Qual é o teu trabalho? Nós vamos a produzir cerâmica. Somos a mais grande produtora, não, decoradora de cerâmica. E tem 20 mil pessoas que vão decorar com a mão a cerâmica. Eles vão construir no centro da China, em Liling, no centro da China, um lugar enorme. Eu vengo a olhar este lugar para fazer o projeto. Ele me chamou, o lugar está pronto, pode vir. Ele destruir toda a natureza, totalmente. E eu falei com ele, o lugar não está pronto, o lugar está destruído, porque este lugar tinha colinas maravilhosas, a natureza extraordinária. Não está pronto, está totalmente plano e distrutto. Mas o desastre estava já feito. Agora, como se pode fazer um projeto aqui, este desastre da natureza? A ideia é, vamos construir um novo paisagem, vamos construir uma nova cidade, uma nova imagem urbana que vai falar de uma ideia de trabalhar e de viver na cerâmica, na vida da pessoa que está 10 horas, 12 horas por dia a pintar a cerâmica. Olhamos este lugar, fizemos uma grande pesquisa. Não sabemos como fazer esta parte. É uma cidade de 150 mil metros quadrados. 20, 30 prédios juntos. Como se pode fazer? Agora, vamos lá neste lugar, prendemos tantos peças de cerâmica, vamos a trabalhar com sua matéria. E pensamos que se pode fazer um projeto que vá per step, que vá não construído tudo junto, mas no tempo. Porque não se pode construir 30, 40 prédios no mesmo tempo. Eu pensava, mas eu vou viver na Itália, não sou na China. E mostrar esta ideia de uma construção adicional per parte. Ele me falou, não, nós vamos construir tudo junto, no mesmo tempo. Agora, a nossa teoria estava um pouco em crise, mas em realidade é uma teoria de estruturar um espaço urbano totalmente junto com a identidade da cultura da China, que na sua estrutura antiga é uma estrutura que não tem ruas grandes, que não tem praça, é uma estrutura de uma densidade forte, junto com a ideia de uma cidade italiana e com a ideia de uma cidade totalmente refletida na imagem da história, da nova história, do novo paisagem deste lugar. E così pensamos um projeto totalmente utópico, totalmente um bloco hotel, museu, indústrias, tudo está como um copo, como um elemento, um vaso de cerâmica, de uma dimensão diferente. Seguro que ele não andava mais a construir isso. Mas a China vai demonstrar que tudo é possível na China. Este projeto, em 2 meses, já está construído toda a estrutura de concreto. Isto é terrível, porque nós não riusciamo a avere um controle total do projeto, que é nosso entendimento. Em todos os nossos prédios, antes de isso, nós desenhamos todos. O interior, o exterior, o paisagem, todos faz parte de um grande desenho de arquitetura. Mas este projeto não está possível. Agora, a surpresa é que o projeto não mudou tanto. A transformação na China é uma transformação boa que vai integrar esta ideia de cerâmica, de vidro, de espaço, em uma ideia que tem uma sua qualidade. Eu penso que esta anche é uma demonstração de uma oportunidade futura. A área industrial não é uma área que se deve cortar da cidade. Não é uma área terrível, não é uma área de baixa qualidade. A área industrial é parte da nossa vida. Agora, vamos a trovar uma ideia de como este prédio industrial, que é parte do nosso trabalho, do nosso dia, pode ser
um lugar fantástico, um lugar interessante, um lugar que se può visitar. Não é um lugar segreto como uma prisão. Na prisão se fala. Esta é a ideia. Perché mostrai questo video di questo pequeno progetto? Perché vai a introdurre l'argomento da integrazione da natureza com arquitetura, de natural e artificial junto. Non vou explicar muito deste projeto, que este é um projeto de reforma de um quartiere social construído nos anos 70 do século XX, um quartiere totalmente feito, todos de concretos, com tantos problemas, solo um projeto dove não está a natureza, dove não está um árvore, dove não está nada. Agora a nossa ideia está de construir um jardim no fundo da rua, cortar a rua, toda a rua vai subterraneamente e construir um jardim para pequena pessoa, como se fala, criança que vai jogar na rua, como no tempo antigo. Mas vai demonstrar este projeto que temos uma responsabilidade ética quando vamos construir. A primeira questão está que quando se vai construir um prédio, se vai destruir uma parte do solo. Agora temos uma responsabilidade ética de fazer isso. E temos anche uma necessidade, não só construir, mas anche rinaturalizar. Se fala rinaturalizar um lugar, como é este caso. E também, muitas vezes, se pode resolver o problema de um prédio em um lugar tão fantástico com a total integração com a natureza. Isto é um instrumento
muito forte e un'opportunità muito grande de trabalho. Questo è un progetto di un albergo incredibilmente grande che non mi gostaria costruire, ma o cliente, o governo italiano vuole costruire questo incredibile hotel per il summit del G8, il summit del G8 in Sardegna. Sardegna è una isola, che si fa la isola, in fronte dell'Italia, che tiene una natureza maravilhosa, e li vanno a distruggere tutto, perché questa era un'area antica, area militare. Il governo italiano voleva costruire un hotel grande, per ospitare Barack Obama, che ganhou a elezione stanotte, siamo tutti felici, e un problema di sicurezza, di personalità, di giornalista, ma non si può costruire, a mia opinione, non si può costruire un albergo tan grande in un lugar tan fantastico. Ma il governo va a costruire. Ora l'architettura tiene opportunità. Qual è la nostra opportunità? Questo albergo sta longe 200 metri. Noi non costruiamo un hotel, costruiamo un giardino, perché tutta la coperta, sono 15.000 metri quadrati, tutta la coperta di questo hotel è un giardino che sta totalmente scavato nella collina. Ora l'hotel è fino alto a collina. Non è un pregio, è una parte da natureza, una parte da montagna. E questo pregio in fronte è un antico ospedale militare che noi abbiamo fatto una riforma, nella mesma maniera del primo progetto da livraria. Un rispetto totale dell'antica struttura e una nuova struttura giunta a quelli che non vanno a creare conflitto. Antico, contemporaneo, artificiale, natureza. Il problema oggi, noi teniamo molto conflitto, molta guerra nel mondo. Il problema è creare armonia, creare rispetto. Questa è la nostra idea. E così questa collina va sulla coperta di questo hotel che è un giardino. E così noi costruiamo 15.000 metri quadrati di pregio, di hotel, ma al mesmo tempo 15.000 metri quadrati di giardino. E così l'equilibrio sta totalmente confermato. L'equilibrio naturale, l'equilibrio del suolo. E si va a vedere che ora non tiene verde sulla coperta perché stavano costruendo, ma tutta la struttura naturale, non è un verde plantato, non si fa là, è un verde naturale che va a crescere con tempo sulla coperta. Teniamo 1 metro di terra e si fa la macchia mediterranea, il verde naturale da costiera mediterranea che va sulla coperta del pregio. E se va a vedere, a olhare il pregio da un monte, non si va a vedere nada, solo la struttura antica dell'antico ospedale. Questo è un risultato per il nostro scrittorio molto, molto, molto importante. Questa struttura converge e quando il verde sta su coperta, questo pregio non tiene impatto, non tiene a disturbare, non tiene conflitto. Tiene un'armonia con la rocca e con l'architettura antica. Questa è una riforma molto rispettosa, molto attenta alla struttura originaria e una parte da poi, la parte retrostante, si fa atrás, sta un pregio nuovo, ma questo pregio nuovo sta costruito con la materia antica. Perché noi cavamo questa rocca e utilizziamo questa rocca, granito, per costruire l'albergo. E così il materiale di escavazione è il mesmo materiale da costruzione. Questo è un concetto molto importante, perché nel trasporto del materiale non va a creare polluzione, non va a creare impatto e anche l'armonia tra la struttura antica e la natureza sta più forte, la struttura nuova e la natureza sta più forte perché è il mesmo suolo che si va a trasformare in architettura. Questo non è un progetto, è un progetto molto rispettoso, che non tiene una forza, no? È un progetto che sta aperto dalla montagna, una collina, e che tiene un interiore è lì che preguntano al nostro scrittorio un hotel di lusso. E noi vamos a utilizzare materiale barato,
totalmente terracotta, pedra e non c'è niente di lusso, non c'è marmo, non c'è madeira, non c'è niente che pouco sta. Questa è un'immagine da escavazione dove vamo a ritirare il granito o rocca. Questo è il piso di concreto che tem sopra ao jardim, un grande jardim. E la janela de esta quartos são fantásticas, são como quadros que se vai contemplar a natureza e se vai a gostar a maravilha do mare. Esta é uma ideia simples, é uma ideia de respeito, é uma ideia anche que não é fácil de far aceitar ao cliente, porque ele vuole um hotel importante que se può olhar da longe. Isso não se olha da longe. Da longe se olha o mar, a montanha, a rocha. Quando tu vai a viver dentro, quando tu vai viver em este hotel, tu não vai ver hotel, vai ver a natureza, porque tu vai a pagar, porque este é um posto maravilhoso no mundo. Agora, vai a transformar a ideia. Este é um prédio que não tem a dimensão de um prédio, mas tem uma dimensão de uma colina, de uma montanha. Este mesmo conceito nós utilizamos na construção da vinícola da Ancinori. Este é um outro edifício industrial que está terminado há 2 semanas. É um edifício tão importante para o nosso escritório, tão importante para a Itália, tão importante para o conflito que nós temos na Itália muito forte, tá integralista do verde e construtor. Tra pessoa que pensa que o desenvolvimento industrial produtivo é uma risorsa da economia, que está vero, mas que pensa anche que a natureza, o paesaggio é a nossa vera risorsa da Itália. A qualidade do paesaggio não se pode destruir. Agora, nós temos um conflito muito forte. Pessoa que não faz nada, que não quer deconstruir nada, e pessoa que quer deconstruir. Mas este conflito é totalmente louco. Não existe. A arquitetura tiene la ricetta, se fala una ricetta, una forma di risolvere questo conflitto in un modo totalmente armonico e integrato. Ora, sicuro che costruire una fabbrica, questo lugar meraviglioso, questo è o Chianti, prossimo di Firenze e Siena. Questo Chianti è l'area che tiene una meraviglia, che è un'area fantastica, realmente, dove la natureza è l'alma da natureza si può percepire, si va a sentire quando si va in questo posto. A mia idea, a primeira idea, io non voglio costruire una fabbrica qui. Sono totalmente contrario. Ma il cliente mi disse no, a nostra vinicola produce vino qui e noi vamos a costruire qui perché la municipalità segnalò questa area. Perché già a municipalità, idea totalmente louca da municipalità, noi già destruímos questa parte del paesaggio per costruire casa sociale. Ora si può distruggere anche essa, perché così vamos a distruggere tutto junto e non destruiamo. Questa è un'idea louca. A mia idea, non vamos a distruggere nada. Vamos a costruire un nuovo paesaggio che tiene un rispetto da identità del paesaggio antico, che tiene un rispetto da natureza, del paesaggio e tiene rispetto da pessoa che vive in questo castello, che è un mio amico. L'idea sta, vamos a fare una pesquisa, vamos a comprendere quali sono il disegno del paesaggio, os elementos importantes del suo paesaggio. E sono questa rua curva, a idea da linea, che non è una linea retta, perché è una linea totalmente naturale. Ora la nostra idea è, vamos a costruire una fabbrica totalmente interrata, totalmente subterranea, totalmente integrata con il paesaggio e sua coberta, come in Hotel do Sardegna. Vamos a costruire viñas. Ora, questo è un prédio di 60.000 metros quadrados che va a reconstruir, a devolver 60.000 metros quadrados di viñas. E così il nostro equilibrio sta totalmente zero. È un'idea, questo è un rendering, un disegno del progetto. Ora il progetto sta costruito
Ma l'idea è come si può spiegare al cliente che tem un progetto di una fabbrica normale, un galpão, che costa 40 milioni di euro. Come si può spiegare a questo cliente che vamos a investir 75 milioni di euro, 35 milioni di euro mais para respeitar a natureza? E falar longe com ele, onde tu vai a retirar a tua riqueza? Da terra. A tua indústria na vinícola e produce vinho da 700 anos, do 1385. Agora, quanta riqueza a terra a devolver a você? Agora tem um tempo que você vai devolver esta riqueza à terra no respeito do paisagem. Ele aceitou esta ideia e nós vamos a construir uma estrada de 1 quilômetro totalmente subterrânea. Não tem trânsito de caminhão. Como se fala truck? Caminhão. Não tem trânsito, tudo está subterrâneo. Não tem carro, não tem parking, não tem storage. Tudo está totalmente dentro da terra. Como se pode fazer isso? Não é fácil de explicar, não é fácil de construir, mas esta natureza é maravilhosa. Nós temos esta imagem no lugar do prédio. A minha ideia é cortamos a montanha e criamos um lugar onde é possível olhar o paisagem. Não é um prédio, é uma parte de paisagem onde se pode fazer uma experiência extraordinária sobre este paisagem fantástico que é o Chianti. Esta é a fábrica construída. É ora a vinha não está totalmente terminada, mas se pode ver que esta rua vai cortada depois. Esta rua vai no interior e faz 1 quilômetro de estrada totalmente subterrânea. Anche a ideia de produção é uma ideia totalmente sustentável. Vamos com caminhão a portar a uva, se fala uva, na parte alta da montanha, porque se vai produzir per gravidade, sem energia elétrica, per gravidade, a uva. Agora, esta ideia de fazer uma fábrica que tem muitos níveis para produzir em modo totalmente natural. E esta fábrica não é uma fábrica, é uma parte de paisagem. Não tem nada, é só cortar a montanha, abrir a montanha, e dentro da montanha vamos a meter a nossa vida, a nossa atividade. Temos mais ou menos 60 mil metros quadrados, mas 30 mil metros quadrados são só a rua subterrânea, e parking e atividade industrial totalmente invisível. Se fala invisível? A imagem da vinha. Sicuro que necessita questo progetto di 2, 3 anni, 4 anni, perché la natureza va a integrare in modo forte con l'artificio di architettura. Ora sta terminato, ma è importante che tutta questa linea è una linea che va a rispettare totalmente la linea naturale e artificiale. Non è un conflitto, è un rispetto grande, almeno la nostra idea. Non si vede nada, non si vede da cielo, non si vede da parte retrostante da collina. Esta fábrica non esiste. Estava construindo, tem todos os elementos da construção aqui. Estava construindo porque ancora está terminada. Esta é uma imagem de 2 meses atrás. Mas está integrada, está junta com o stesso nível do campo. E a strada è un'immagine importante perché va a mostrare, se fala, a rua che sta depois totalmente coberta con 2 metros, 3 metros di terra. Questa è la rua sotterranea. Sicuro che è un costo enorme, grande, sicuro che è un challenge, è una idea forte, ma sicuro che questo lugar tiene questa energia e questa necessità. E così tutta questa parte è una parte che
che è invisibile ma necessita di una fabbrica di oggi che tiene tanta attività. Usamos qui un concreto speciale, pigmentato, che non usiamo nel nostro lavoro. Usiamo poco di un concreto normale. Questo è un concreto che tiene ossido di ferro nell'interior e che va come un terracotta, come un tijolo, non so, non è concreto, è un concreto speciale che tiene il mismo colore di elemento naturale. E tutto asso che noi vamos a usare qui è un asso cortè, che è un asso che non tiene necessità di essere pintato, è un asso che tiene un ossido naturale che va a proteggere l'asso nel tempo e che va a prendere il colore da natureza, il colore del paesaggio, da terra. Questo è incredibile, sta un storage, sta una placa di 30 metri per 30 metri per il camion, come si fa? Camion. Ma non si va a vedere questo camion, questa attività di lavoro all'esteriore, perché stiamo in mezzo in un'area vergine, non un'area industriale. Questa è una città sotterranea. Sulla coperta tiene questa vignas, a rua sta totalmente integrato, il parking, lo scrittorio sta totalmente, prende a luce dal primo taglio, curto, come si fa là? Corce. Questo secondo corce, a uva arriva no alto, parte alta da fabbrica, va nos silos e poi va a barrica di madeira per la sua maturazione. Questo è un progetto che tiene una necessità della terra, non è solo una idea ambientale. Noi sappiamo che il vino va a maturazione a 17 gradi centigradi. Questa è la temperatura di maturazione del vino, a temperatura industriale, di produzione. Ma è la stessa temperatura da terra 20 metri da basso. Perché? Perché nel tempo antico non teneva aria condizionata. Si andava a fare la maturazione del vino, dell'uva, sotterraneamente. E si prendeva energia da terra. Ora noi utilizziamo un metodo, un sistema, una maniera antica. Vamos a utilizzare l'energia che viene dal subsuolo, dal sottosuolo, e che va a creare frio, 17 gradi, in questa parte di produzione. E teniamo questa volta di tijolo che va a conservare il frio. Teniamo 2 pisos e un piso con 1,5 metri di terra per proteggere il frio che la terra va a produrre in modo totalmente naturale. Abbiamo anche una necessità, questo non è solo un pregio industriale, è anche una vinicola dove tem tantos visitantes, 100.000 visitantes per anno, è un museo del vino anche. Ora, c'è un livio che è un livio per i visitantes e un livio per i lavoratori, per non creare interferenza, per non creare conflitto anche. Questo è il livio dove va a prendere il frio, questa struttura che va a conservare il frio. Pensiamo come sta possibile di costruire isso, ma teniamo una grande esperienza nella storia dell'architettura. Io sto totalmente affascinato da un ingegnere uruguaiano che si chiama Ladio Dieste, che penso che voi conoscete. È un ingegnere straordinario che lavorò con volta sottile, con elemento di tijolo fantastico. E pensiamo che sta una pesquisa interessante, vamos a aprender come si può costruire isso. Ma vediamo che il costo per realizzare questa idea, come Ladio Dieste utilizzò nella sua architettura, teneva un costo tan grande. Così utilizziamo una idea che prendemmo da Rinascenza e costruimmo una struttura, una doppia struttura, una struttura portante di concreto che va a sostenere la terra e una struttura di asso che va a costruire la struttura da volta dove il tijolo sta fermato, come si fa? Sta fissato e poi vamo a mettere il concreto sopra depois. Questa è la struttura da volta che sta a 20 metri sotterranea. È una struttura importante perché antes di fare questo progetto, io scrivevo un libro
sua vinícola do maior arquiteto no mundo. Escreveu livros porque não sabia, porque em todo o mundo vão a investigar ou a envolver o melhor arquiteto para fazer vinícola. Mas a minha ideia estava de compreender esta questão. Agora, a vinícola é uma tipologia particolare, è una fabbrica, sicuro che ma non è anche solo una fabbrica, è una iglesia, perché la nostra cultura il vino è sangue, si fala, sagrado di Cristo, ora è sangue di Cristo, ora è un po' iglesia, un po' fabbrica, è un po' un lugar natural. Ora noi vamos a integrare questi tre elementi nel progetto. E pensamos que tem um exterior que está totalmente integrado com a natureza, e um interior que é um interior particular, porque é um interior que vai a utilizar material do loco. Este tijolo nós produzimos em loco, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Vamos escavar a terra, esta terra vai na fornace, se fala, no fornos, e o forno produz o tijolo. Così. Isto è costruito da mesma terra che sta in questo lugar. Perché noi vamos a fare un'escavazione di 400.000 metri cubi di terra per costruire questa vinicola. Ma questa è la dimostrazione che si può fare, che sta possibile di tentare questa integrazione con la natureza, che sta possibile di utilizzare un materiale naturale povero. Questo è un pregio molto povero, non tem materiale di lusso, tem un materiale barato, totalmente barato. Il costo di questo pregio non è alto in relazione do metro quadrato, a dimensione del pregio. Perché tutti i materiali sono concreto, sono tijolo, sono terracotta. È un materiale anche che tiene un grande rispetto della tradizione antica, non è un edificio moderno, non è un pregio contemporaneo, è un pregio che tiene, io non so se è un pregio moderno, un pregio antico, un pregio che rispetta totalmente la cultura agricola da Casa do Campo da Toscana. E tutto questo disegno, che non è un disegno nuovo, è un disegno che noi teniamo nella nostra Casa do Campo, è un disegno molto tradizionale. Queste sono le parti dove vamo a produrre il vino, tutta la struttura di voltas, è un lugar che tante persone che viene va a capire che una industria non è necessariamente un pregio, un'architettura che crea una guerra con la natureza, con il paesaggio. Questa è la dimensione da profondità del pregio, perché sta 20 metri dentro la terra. Questa è una scala normale di aço, concreto, no piso, non tiene nada di speciale, ma tiene una grande relazione con la luce naturale che viene dalla coperta della vignas. Vou mostrar, all'interno sta un museo che va a mostrare la storia della famiglia, la storia della vinicola, e tiene tanti elementi, auditorium. È un progetto, ma al mesmo tempo a vignas sta dentro il pregio, perché tiene un vidro e immediatamente si può camminare na vigna. E ora vou mostrare un ultimo elemento di questo pregio che è una scada molto importante, perché è una promenade che va a portare persone dall'interior, quando si arriva con carro, nella parte alta. Questa è la famiglia Antinori, questo sono io, prima di costruire la scada. La scada è un percorso, è una rua che va da terra fino al cielo, che va a creare un contatto con la natureza. Queste sono parte di questa scada, totalmente di aço, totalmente non pintata, totalmente naturale. E una scada come una saída, come un sacaulha, se fa, che va na coperta. E non è facile di costruire isso, ma o dia
o dia de opening, o dia de overture, como se fala, o dia de apertura, todos os cidadãos desta pequena cidade vão a ver este prédio. E a questão fantástica, eles vão a considerar este prédio não um prédio privado, um prédio coletivo, parte da coletividade, porque é parte da paisagem, não é um prédio, peço da montanha, peço da natureza. Ora, isto é para nós grande felicidade. Isto é tudo aquilo que se pode ver hoje deste prédio. No final, para terminar, penso que tem um vídeo de 2, 3 minutos. É um vídeo que fala do nosso projeto para o Brasil, no Rio de Janeiro. É uma reforma, uma proposta de reforma da favela do Leme, da favela de Chapão Mangueira e Babilônia, que o nosso Ministério do Meio Ambiente italiano vai, como se fala, a doar à cidade de Rio, ao prefeito Eduardo Paes. É uma ideia de como se pode trabalhar na favela no respeito da identidade da pessoa que mora na favela, no respeito da comunidade, no respeito da arquitetura da comunidade, que é extraordinária. Em Rio, aí eu não vou comprar uma casa Copacabana na Rua Segunda. Sim, na Rua Prima, em Rua Atlântica está bem, mas na Rua Segunda não. Mas na comunidade tem uma vista maravilhosa, tem uma área maravilhosa. Agora a ideia é, se pode reformar, respeitar esta comunidade que está não só em Rio, está em Belo Horizonte, está em São Paulo, todo o Brasil tem esta questão grande da comunidade, da favela. Eu não gostaria de falar de favela, mas de comunidade. Eu penso que a arquitetura da comunidade é fantástica, porque é totalmente espontânea. Não sei se fala espontânea. Agora, a ideia desta habitar a comunidade, a ideia que eu vou a terminar a minha palestra, é uma ideia de respeito da vida da pessoa. Estes são a comunidade, está em Copacabana, está em Rio. E fazemos uma pesquisa tão grande. Trabalhamos 6 meses com a nossa universidade para demonstrar que a densidade, por exemplo, a densidade da comunidade está menor da densidade da cidade normal. Está menor. E que a qualidade de vida pode ser melhor. Agora, vamos a pensar que esta cidade não é uma cidade feia, é uma cidade maravilhosa. Vamos olhar esta cidade com occhio, como se fala? Olhos novos, totalmente novos. Por exemplo, tem uma energia. Toda a coberta desta casa pode ser terraça, pode ser um lugar para olhar o paisagem, pode ser E também, a estrutura urbana, a comunidade está totalmente próxima da parte urbanizada, da estrutura pública de transporte, de mobilidade. Agora, antes de construir um novo prédio, longe da cidade, e criar problema de mobilidade, por que não pensamos não vamos pensar de como reformar esta parte extraordinária de cidade? Eu penso que não se deve destruir nada, nada se vai destruir, porque estes moradores que moram ali têm uma energia. Esta é uma imagem importante. Isto é Positano. Positano é a melhor beleza da Itália, na costeira amalfitana. A estrutura urbana de Positano está totalmente próxima da estrutura urbana da favela, da comunidade. A rua da Itália, a rua pequena da Itália, tem a mesma dimensão da rua que temos na favela. Mas se deve trabalhar. Por exemplo, este é um antigo borgo italiano que não tem este problema de toda esta energia que vai a volar, como se fala, que vai a volar na rua, que se pode tocar, tem um perigo, Agora, como se pode viver a rua?
Se può vivere a rua in una maniera totalmente nuova, non importa di destruire. Esto, alla derecha, sta Positano, alla izquierda, sta Chapo y Mangara en Río. La struttura urbana è la misma, total, igual. Agora, que vai significar isso? Que não é um problema de estrutura urbana, não é um problema de uso da cidade, é um problema de reforma. Por exemplo, projetamos a entrada com escalera rolante, porque esta comunidade não tem entrada, não tem rua, tem só uma escada que i bandidos, tem uma sola entrada così, bandidos controla a polícia controla i bandidos, com uma sola entrada, uma sola saída. Agora vamos a reformar isso, vamos a transformar todo este posto, e penso que nosso trabalho é um trabalho que dá uma esperança, uma oportunidade que possamos trabalhar com muita qualidade nesta parte da cidade, que não é uma parte feia, que isto é nosso agradecer per... Come si fala? No, è nostro... No, io voglio devolver, è nostro devolvimento per você, para a cultura brasiliana, que está ensinando muito em nosso escritório. Eu não sei se tem vídeo. Obrigado. Passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é 100, é 1000, a batucar. O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, a cidade vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez é 2, é 3, é 100, é 1000, a batucar. Vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar, vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é 100, é 1000, a batucar. O morro não tem vez,
Mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Nuovamente obrigado. Obrigado, Marco e equipe, parabéns pela apresentação e pelo português também. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em 20 minutos. Obrigado.